E aí galera, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física, e estamos aqui hoje para aprender um pouquinho sobre vetor. Pessoal, é muito simples, olha bem, ó. Existem dois tipos de grandezas. Existem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Por exemplo, a massa é uma grandeza escalar, a velocidade é uma grandeza vetorial. E aí, gente, como é que eu vou saber quem é quem? Bora lá comigo? Olha que simples, olha que fácil. Primeiro, o objetivo aqui hoje é você aprender de uma maneira mais simples. Então bora parar com aqueles conceitos rebuscados, né? Aqueles conceitos cheios de não, é que... Não, bora mais simples. Física é o simples. Física é o... Bote isso na cabeça, vai, falei, vai. Física é o simples. Alegria? Vem aqui comigo. Repare. Essa seta, ela é um vetor. O que significa ser vetor? Significa que ela possui três características: módulo, direção e sentido. Se eu lhe digo que é um vetor, ela tem uma característica, então significa que o que é vetor? Escreve assim, ó. É um segmento de reta orientado. Ou seja, o que isso quer dizer? Significa que é uma reta com uma setinha. E ela possui um módulo, a direção e o sentido. Agora, o que seria, né? O que seria o módulo, o que seria a direção e o que seria sentido? Na verdade é bastante simples. O módulo, gente, é como se fosse o tamanho. Não é? A direção, botar um de outra cor, né? A direção é como se fosse o horizontal, o vertical, o diagonal. O sentido é direita, esquerda, norte, sul e etc. Céu, inferno. Então bora lá, módulo é o tamanho. Direção é horizontal, vertical, diagonal. Sentido é direita, esquerda, para cima, para baixo. Repare bem, se eu chego para você e faço assim: a temperatura é uma grandeza escalar ou vetorial? Lembre-se, escalar, um número já define ela. Vetorial, você tem que falar quanto é que é o valor, tem que falar se é horizontal, se é vertical, beleza? Então, para você caracterizar o vetor, precisa de módulo, direção e sentido. Temperatura, faz sentido eu falar assim: ah, eu estou com 35 graus horizontal. Tem sentido isso? Claro que não. Então, a temperatura é uma grandeza, gente, vetorial. Porque é uma... Oh, eu falei besteira. A temperatura é uma grandeza escalar. Por que escalar? Porque apenas o número a define, gente. Agora eu chego e faço assim: a gravidade. A gravidade sempre aponta para baixo. Repare, você consegue dizer para onde ela está indo. O valor dela é 10. Então ela tem uma característica de módulo, direção e sentido. Então a gravidade seria uma grandeza vetorial. A força é uma grandeza vetorial. A massa é uma grandeza o que? A massa? Isso mesmo, a massa é uma grandeza escalar. Ninguém fala assim: ah, eu tô com 100 quilos vertical. Não, ninguém fala isso. Então, para ser vetor tem que ter módulo, direção e sentido. E para ser uma grandeza escalar, simplesmente, pessoal, um número já define, beleza? Bora lá agora. Oi, eu queria chamar muita atenção de uma coisa para vocês. Vamos imaginar um vetor A. Para ser vetor, ele é caracterizado com essa setinha em cima. Repare, gente, eles possuem a mesma direção, diagonal, só que está com sentido contrário. Pessoal, quando você muda simplesmente o sentido, você bota um sinal de menos. Não esquece disso não, beleza? Quando o sinal é de menos, ou seja, o que significa um menos? Significa troca de sentido. Por exemplo, para cá é mais. Se eu tiver para cá é o quê? É menos. Tá claro isso? O menos é só isso. Só muda o sentido. Então bora lá. Aí a gente entra em outra seara, que é a soma vetorial. O que é a soma vetorial? A soma vetorial é só você pegar a cabeça de um e botar no fundo do outro. A cabeça de A no fundo de B, cabeça de B no fundo de C. Ou seja, a setinha no fundo do outro, a setinha no fundo do outro. O resultante vai ser fundo com fundo, né? A cabeça com a cabeça. Vamos ver como é que isso faz? Olha que simples, olha que fácil.
Se eu chego para você com esse vetor e faço assim, determine quem é o vetor A mais B mais C. Gente, eu vou pegar a cabeça de quem? De A. Olha, você tem que pegar o vetor igualzinho, beleza? Ó, ele não tem dois quadradinhos horizontal? Aí você bota, ó, dois quadradinhos horizontal. Vetor A. Você pega a cabeça de A, bota no fundo de quem? De B. O B é um quadradinho descendo, ó. Aí você bota igualzinho. Gente, tem que ser igual, viu? B. O C é dois quadradinhos para baixo. Aí você bota dois quadradinhos para baixo. O que foi que eu disse para vocês? O vetor resultante é fundo com fundo, cabeça com cabeça. É o fundo da onde você começou e a cabeça da onde você acabou. Então vai ficar assim, ó. Ó, fundo com fundo, cabeça com cabeça. Isso aqui é o vetor resultante. Está claro, pessoal? Óbvio que a soma não muda. A soma é A mais B mais C. Agora, para você calcular essa soma, aí você precisa saber de algumas coisas. É aí que a gente vai trabalhar em 4 casos particulares. Com esses casos, você consegue determinar quem é, na verdade, o valor de cada módulo dessa soma vetorial. Então, bora lá? Repare, independente do caso 1, do caso 2, do caso 3 ou do caso 4, a maneira de fazer a soma vetorial é igual. Repare, ó, quem é a soma vetorial daqui? Vai ser A mais B. Quem é a soma vetorial aqui? Vai ser A mais B. Quem é a soma vetorial aqui? É A mais B. Quem é a soma vetorial aqui? É igual a quem, gente? A mais B. Ora, observe. A soma vetorial não vai mudar. Agora, para você calcular o vetor, no caso, né, o módulo do vetor resultante, é que vai mudar um pouquinho. Então, qual é a regra? Cabeça de um no fundo do outro. A configuração vai mudar um pouquinho. Então, bora fazer com cuidado para vocês não errarem. Venha comigo, ó. A mais B. Você vai pegar a cabeça de quem? De A. Botar no fundo de quem? De B. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Vetor A, cabeça de A. No fundo de quem? De B. Gente, quem é o vetor resultante? Fundo com fundo, cabeça com cabeça. Então, o vetor resultante é esse vetor aqui. Vocês estão observando que esse vetor azul, ele é a soma dos dois? Então, quem seria esse vetor resultante? Toda vez que você tiver o módulo, a direção e o sentido, ó, gente, repare, toda vez que você tiver mesmo módulo e mesma direção, ou mesma direção e mesmo sentido, o vetor resultante vai ser A mais B. Repare que agora é um módulo. Beleza? Nesse caso, é uma soma. Bora lá de novo? Eu vou pegar cabeça de A, botar no fundo de B. Então, bora ver como é que fica? Vá, peguei cabeça de A. Vá, bota no fundo de quem? De B. B tá ao contrário. Quem é o vetor resultante? Fundo com fundo, cabeça com cabeça. Então vai ser fundo com fundo, cabeça com cabeça. Esse é o vetor resultante, beleza? Quem seria esse vetor resultante? Ora, esse vetor resultante, na verdade, pessoal, é só você calcular, né? Nesse caso, o vetor inverso. Você lembra que eu disse a vocês que quando a seta está ao contrário, o vetor é ao contrário? Então, nesse caso, o vetor resultante vai ser quem? O vetor resultante vai ser A menos B. Tá vendo que não tem nenhuma dificuldade? Então, mesma de direção e mesmo sentido, você vai fazer o quê? Subtrair. Não precisa gravar. Pare para pensar. É só você o quê? Entender. Venha comigo. O caso do perpendicular. Bora de novo? Você pega a cabeça de A. Peguei. Cabeça de A. Vá. Bota onde? No fundo de B. B. Quem é o vetor resultante? Fundo com fundo, cabeça com cabeça. Ô turma, nesse caso, vocês estão percebendo que tem um triângulo? Então não é uma soma e subtração para você calcular o módulo. Nesse caso, você vai ter que usar o quê? O teorema de Pitágoras. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Deixa eu só botar aqui um negocinho para depois vocês poderem, né, tirar um print, pessoal, para poder vocês estudarem, né,
Fica bacana assim. Então, como é que fica? Diga aí. R ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Por quê? Porque nesse caso aqui, para você calcular é Pitágoras. Isso é um módulo. Repare, a soma vetorial é A mais B, não muda. Agora, para você calcular um módulo, o vetor ele pode dar desenhos diferentes. E a figura que ele dá, aí muda o cálculo. Entendeu qual é o segredo? Bora lá comigo. Caso geral, bora lá. Nesse caso, eu vou usar uma regra que é chamada regra do paralelogramo. Como é a regra do paralelogramo? Preste atenção. Ora, você vai pegar a reta paralela a B, a reta paralela a A e fazer aqui o vetor resultante. O problema é que esse vetor resultante, ele dá uma coisa gigantesca, que é chamada lei dos cossenos. Então, como é que vai ficar, rapaz, a lei dos cossenos? Repare que nesse caso, pessoal, já é um pouquinho mais difícil, porém é muito fácil. Lembre-se que eu vou fazer um vídeo só de questão e eu vou ensinar um macetinho que vocês vão amar. Venha. Ó, R ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. É grande, eu sei disso. É gigantesco. Pessoal, uma boa notícia. Raramente cai no Enem isso, tá? Uma má notícia, isso aqui cai muito no Enem. Tudo bem? Bom, vocês têm que saber também decompor o vetor. Como é que vocês decompõem o vetor? O vetor, ele tem uma sombra, digamos assim, na horizontal e na vertical. Observe bem, ó. Esse vetor, se ele estiver formando um certo ângulo aqui, ele vai ter uma sombra na horizontal e vai ter uma sombra na vertical. Na vertical eu vou chamar de VY. Na horizontal você vai chamar de VX. Toda vez que você vê um vetor assim, é muito comum em questões de lançamento oblíquo, você precisa saber disso, você vai fazer assim, ó, VX e VY. Repare, você sempre pega o vetor V, agora um vai ser seno, outro vai ser cosseno. Olha que simples. Pessoal, esse ângulo está tocando no VX. Então, ó, ele está tocando no VX. VX está com o ângulo ou VX está sem o ângulo? Ele está com o ângulo. Se VX está com o ângulo, significa que VX é cosseno do ângulo e VY é o seno do ângulo. Quer um conselho de amigo? Grave isso no coração. Porque vocês vão precisar disso em várias questões. Principalmente questões de lançamento. Eu vou sair para vocês dar aquele print. Ó, saí. Deu print? Votei. Então, gente, muito obrigado. Espero ter ajudado vocês, tá? Nessa quarentena aí, a gente correndo atrás aí. Vamos estudar, vamos dar sequência aí ao nosso estudo, tudo bem? Gente, muito obrigado, gratidão por vocês estarem até aqui. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Abraço.